Você que gosta da ornitologia, vem com a gente! Que bom que você está aí acompanhando o canal Soco Chapecó. Obrigado aí você que já se inscreveu. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, ajuda muito em nosso trabalho. Também o likezinho é muito importante. E se você não ativou o sininho, ative. Assim, cada vídeo novo que a gente faz aí para o canal, o YouTube vai avisar e assim você vai poder sempre estar acompanhando. E hoje aí estamos visitando então os criadores da Soco e é um orgulho para nós estarmos na casa aí do Rodrigo Garbim, que é o criador Patros, né? Criador Patros, eu acredito que é mais conhecido por Garbim, né? O pessoal conhece muito por Rodrigo Garbim. Mas se você está aí nas redes sociais, vai acompanhar também como criador Patros. E hoje, então, ele vai contar um pouco da sua história, como que ele ingressou na Soco, como que ele começou nesse mundo maravilhoso da ornitologia. E é claro, né, pessoal? Ele cria agapornis. E então, Rodrigo, vamos começar a falar desse mundo maravilhoso da ornitologia. E você que é aí, vamos dizer assim, um piá novo ainda comparando com nós, como que você começou? Como que você ingressou no mundo aí da ornitologia, Rodrigo? Boa tarde, bom dia, boa noite, aí, conforme o horário que vocês estejam nos assistindo. Tudo bom, Cláudio? Eu comecei, na verdade, apesar da aparência de pouca idade, né, como você falou, já fazem aí uns... Se eu pegar desde do início, lá de quando eu comecei a ter pássaros, mais de 20 anos, né? E foi lá na minha infância. Então, eu sempre fui incentivado por meus tios, né? Então, geralmente, quem começa a criar pássaros sempre tem alguém um incentivador, né? No meu caso, foram os meus tios. E até por isso do nome, né? Eu sempre tive... o meu nome do criador era Criador Rodrigo. Até que há uns 2 anos, mais ou menos, eu decidi procurar um nome que tivesse algum significado para mim, né? E Patros, se a gente for pesquisar a tradução, ele é tios, né? Então, esse é um dos motivos do nome do criador. E foi assim que começou a minha criação. Olha que coisa interessante, pessoal aí que acompanha nós. Por isso que o canal Soco Chapecó é a história também dos criadores. Nem eu não sabia, apesar da amizade que eu tenho, que os responsáveis por tudo foram os tios, então, do Rodrigo. A importância, então, que tem a família no mundo da ornitologia. Que coisa boa saber disso. Mas, além dessa história bonita que você nos contou, logo em seguida, é claro, vem a Soco, né? A Soco é a Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia. Como que você chegou até a Soco? Então, Cláudio, eu faz uns quase 10 anos que eu sou sócio na Soco, né? Então, nessa minha história da ornitologia aí, teve um tempo que eu parei de criar por questão de faculdade, enfim. E aí depois eu voltei. Até no início lá eu criava, tive canário, tive silvestre, sempre meus tios me dando de presente. E aí, depois que eu me formei, eu voltei a criar e aí voltei com agapornis, né? E aí, nessa época, eu comecei a criar agapornis, assim, como eu sempre criei, sem intenção nenhuma de campeonato, nem nada, né? Nem conhecia esse mundo até então. E aí eu comecei a criar agapornis, eu lembro que eu tinha dois pássaros verdes, né? E do nada saiu um pássaro amarelo. E aí eu comecei a querer me interessar, assim, entender o porquê que saiu aquela cor amarela. E aí foi que eu comecei a pesquisar mais, comecei a entender sobre os clubes. E aí eu já conhecia o Isaldir de longa data, né? E aí ele me convidou para fazer parte da Soco. Foi aí então que eu comecei a conhecer os campeonatos e foi mais ou menos nessa época aí que eu conheci a Soco. E aí também tem uma história desses dois verdes que eu comentei agora, que é interessante, que uma das aves verdes, no caso, o porquê que eu voltei a criar depois que eu me formei, né? Um sobrinho meu o meu irmão queria dar um presente para um sobrinho meu e quis dar um agapornis manso para ele. E aí, morava em apartamento e tal, no fim das contas, tu tem uns viveiros ali que tu não tá mais ativado, acho que vamos fazer um casal e vamos botar ali. Então, eu fui incentivado pelos meus tios lá atrás, né?
E essa minha volta, de certa forma, foi incentivada pelos meus sobrinhos, no caso, hoje, né? Então, é uma coisa que, de fato, está dentro da família, assim, e espero que passe adiante, no caso, né? E isso serve de exemplo. Eu sempre costumo de falar que a ornitologia é um vício, mas um vício saudável, que vai passando aí para filhos, para sobrinhos, enfim, é família mesmo. Mas falando aí dos teus pássaros, a história agora, quem não sabia aí muitas coisas, até eu fiquei sabendo agora, mas que bom, o canal é para isso mesmo. Mas assim, ó, o Rodrigo, ele cuida muito bem da genética, que já vem lá do Isaldir, lá do Guilherme, o pessoal aí que eu lembrei assim, mas tem vários criadores de agapornis aí na Soco, e você ingressou nos agapornis, principalmente sempre cuidando da genética dos agapornis Roseicolies penalonga. Claro, você cria também Personata, Fischer, Nigrigenes, enfim, mas o teu principal, assim, que você cuida da genética e mantém um padrão, são os Roseicolies penalonga, que nós vamos ver nas imagens aí a qualidade. E o que você faz assim para manter tudo isso nesse padrão, Rodrigo? Como você falou, no início eu peguei aves do Guilherme e do Isaldir, né? Então são criadores daqui. E aí, obviamente, depois, um tempo depois, eu comecei a introduzir algumas outras aves no plantel. Mas o principal, essa questão de genética, é você ter um controle, né? Seja ele no caderno, seja ele via sistema, ter um controle e conhecer o seu plantel. Eu sempre digo assim, no primeiro 1 ano, 2 anos, você vai conhecer comecei a criar agora, né? Então, você vai conhecer as tuas aves nos primeiros anos, saber o que cada casal pode te dar, o que cada família pode te dar. Então, isso se você não está no dia a dia, se você não está cuidando do teu criador no dia a dia, ali em contato com as tuas aves, esse controle você não tem. Eu acho que isso é uma coisa que é o diferencial para os criadores. Você conhecer as suas aves, não só no controle do plantel, no sentido de ter tudo anotado, você não se perder, mas você saber, eu quero um pálido bom, eu sei que dessa família aqui, eu sei que vou tirar pálido bom, eu quero um lutino bom, eu sei que dessa família vai sair aves boas. Então, esse conhecimento, e você conhecer isso, ter o controle do plantel na tua mão, ou sabendo o que você está fazendo, eu acho que é o principal nessa questão da genética, né? E, claro, o estudar também. Hoje você encontra muitas literaturas em português, o que você não encontra em português, encontra em inglês. Tem muito estudo sobre genética, seja ela específica para agapornis, seja ela para criação de animais. Tem muitas coisas que a gente estuda que são lá dos bovinos, dos equinos, que são métodos de seleções que você faz, né? Que você traz de outras espécies. Canários também tem muito estudo sobre isso. Então a gente tem que estudar e aplicar isso com o conhecimento do plantel. Acho que esse é o principal. Estudar antes de começar também é importante. E claro, como o Rodrigo falou, além de tudo isso, adquirir aves de criadores com boa genética. Você falou em algumas cores. Qual a que mais você gosta? O que você mais investe? Como é que é você levar essas suas aves nos campeonatos, todas as premiações que nós vamos ver aí nas imagens? O que mais te atrai, assim, que diz, esse aqui eu vou cuidar com todo carinho? Eu citei 2, né? Tem mais uma aí que, na verdade, são 3 cores, assim, que é o que eu tenho no meu plantel. Mas o que eu gosto é dos verdes, sejam eles opalinos, não opalinos, e nas outras espécies também é o que eu mais gosto, as cores verdes, é o que mais me chama a atenção, assim, né? E lutino. Lutino é uma ave também que eu gosto muito, assim. Falando de campeonatos, essas aves, assim, as minhas aves são sempre muito bem premiadas nessas mutações, tanto o lutino, pálido e verde. Talvez por esse gostar mais, por fazer uma seleção em cima disso, né? E aí, falando dos verdes, fazendo um link com essa questão da genética, se você tiver bons verdes no teu plantel, que é a cor ancestral, né? Certamente você vai produzir boas mutações. Então, não adianta você ter aves excelentes de mutação e não ter uma boa base, que seriam os verdes, no caso, né? E a alimentação, Rodrigo, para manter vocês aí que estão vendo a qualidade das aves aqui do Criadouro Patros, o que você faz de diferente? O que você aconselha para quem está começando? Tem algum segredo? O que você faz aqui no teu dia a dia?
Hoje as minhas aves eu dou semente, né? E a farinhada. Aí também o que eu tenho feito nos últimos 2 anos, mais ou menos, é a semente hidratada, que são grãos maiores, no caso, que você deixa hidratando umas 24 horas, 36 horas, e depois você serve. Eu geralmente sirvo junto com a farinhada. Mas assim, Cláudio, o que eu tenho para mim é você fazer o feijão com arroz, como a gente fala, né? Mas fazer sempre isso. Não adianta você querer dar a melhor alimentação se você não consegue... A melhor alimentação no sentido de gastar, né? Se você não consegue manter isso, se você não consegue ter um padrão. Então é melhor você dar o feijão com arroz, bem feito, obviamente, né? Ração e sementes de qualidade, semente limpa. Mas você conseguir manter uma constância. O que eu faço? Eu dou um mix de sementes, que o fornecedor... eu passei para ele as quantidades que eu queria de cada semente, ele monta para mim esse mix. As sementes elas vêm limpas, né? Então tem todo um controle de exames que é feito nas sementes, que o fornecedor faz. E aí, na época de criação, eu dou essa semente que o pessoal às vezes faz germinada, ou no caso só hidratada, junto com uma farinhada. Eu tento replicar o que acontece na natureza, que a época de criação é uma criação em que tem abundância em alimento. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que botar mais alimento ali para eles, a gente fala do start, né, da criação, para eles, é época de eu criar. Então é isso que eu faço, eu tento deixar um período só na semente, e aí quando chega a época de criação, eu começo a reforçar essa alimentação com a farinhada e com a semente hidratada, e aí coloco os ninhos. Isso é uma coisa que eu percebo assim que faz bastante diferença no sentido de eles iniciarem a criação, né? Dicas importantes, e olha o que o Rodrigo falou, menos é mais. As tuas voadeiras, mais ou menos o tamanho, assim, para quem vai iniciar ou para quem cria e quer fazer alguma mudança, você aconselha o quê? Assim, tem uma medida ou cada um se adapta da maneira que achar melhor? Os agapornis, eles são animais que geralmente se adaptam, né? O que eu tenho hoje? As minhas gaiolas criadeiras têm na faixa de 60 por 30 por 40, as de criação, né? Aí eu tenho voadeiras de 1 metro, que quando eu separo os filhotes dos pais, eu coloco nessa voadeira, e tenho mais outras voadeiras maiores, que daí são 1,60 por 80 por 80, se eu não me engano. Que aí essas eu uso como voadeiras para descanso dos casais, e para uma fase jovem, assim, até chegar adulto. É isso que eu tenho hoje, né? Já tive fases na minha criação, no meu criador, que eu tive viveiros, então facilita o manejo, também é bom para as aves voar, mas é importante que eles tenham um espaço para voar, assim, né? Indiferente se vai ser uma voadeira maior, um viveiro, aí depende do espaço de cada um, mas é importante que eles tenham essa voadeira ou esse viveiro para que eles consigam voar. É o Rodrigo Garbim, então, passando as informações aqui do Criadouro Patros de Chapecó, Santa Catarina. E a Soco Chapecó é um canal que quer mostrar isso, a realidade de cada criador, ensinando a você que está iniciando e para quem já é também criador aí há muito tempo, quem sabe ter dicas interessantes. A gente agradece, Rodrigo, a receber aí nós da Soco para passar essas informações e dizer que é sempre bom trazer essas informações diferentes, e hoje falando bastante aí dos agapónios. Vocês viram aí agapónios de várias espécies aí que o Rodrigo cria, né? Mas claro que o principal são os Rosecolles penalonga. A gente agradece muito então, Rodrigo, aí pelas informações. Eu que agradeço a visita de vocês, é um prazer sempre falar e contribuir com a Soco, né? A gente já está aí há tanto tempo e sabe da dedicação que todos os sócios têm, e a gente tem amor por essa sociedade e pela ornitologia mundial e brasileira, né? A gente sabe tudo o que a Soco representa, e é um prazer estar abrindo as portas aí. Que bom! E o canal Soco Chapecó, se você está aí nos acompanhando, se inscreva, que é muito importante para nós, e também ative o sininho. E um detalhe muito interessante, compartilhe os nossos vídeos, que aqui sempre o mundo maravilhoso da ornitologia.